Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. E no programa de hoje eu convidei o gestor Cacídio Girardi para falar um pouquinho sobre a sua atividade profissional, a sua convivência com o Lira, a Festa Itália, enfim, contar um pouco da sua história, que é rica, né, Cacildo? Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Realmente, contando um pouco da minha passagem, vinda aqui em Blumenau. Em 1969, saí de Rodeio, hoje é o nosso Rodeio 50, que é um distrito do município de Rodeio. Vim a Blumenau para dar continuidade aos meus estudos, onde procurei fazer o meu curso científico no Colégio Pedro II, e sempre com o objetivo de buscar uma formação superior, porque dava muita importância à necessidade de buscar um conhecimento maior e buscar uma profissão que me desse maior estabilidade, uma condição de vida melhor, porque a vida no campo na época era bastante difícil e a gente tinha que oportunizar esses momentos. Uma época difícil, verdade. Cacídio, assim como o senhor, muita gente saiu de Rodeio, daquela região, veio para Blumenau, buscou oportunidades em outras cidades, né? Sim, sim. Hoje, se nós olharmos Blumenau, já que também estamos falando dentro do Lira Círculo Italiano como hoje vice-presidente, nós temos uma estatística que mostra que quase 50% da população de Blumenau ela é descendente de italianos e vindos das cidades próximas a Blumenau, como Rio do Cedro, Rodeio, Ascurra, Nova Trento, todas essas cidades menores, Luiz Alves, e tudo onde que tinha a imigração italiana, em função de que Blumenau se tornou o polo industrial, a demanda por uma mão de obra mais qualificada, e todo esse pessoal veio buscar sua qualificação aqui e veio formando suas famílias, trazendo os colegas, os irmãos e assim por diante, constituindo essa população hoje, formando a comunidade blumenauense também. O senhor é ainda daquela geração que falava em casa com os irmãos, com os pais, o nono, a nona, no idioma, no dialeto italiano? Sim, sim. O dialeto trentino é a nossa língua italiana aqui em Rodeio. E quando nós nos encontramos aqui na nossa sede, a gente procura sempre conversar muito sobre recuperar essa história. Falar, né? em italiano, porém no dialeto trentino. Até para não perder, até esses tempos atrás comentei que devíamos formar uma escola da língua trentina, né? Porque o dialeto ele é bem diferente não. Algumas palavras dentro da língua italiana eles se confundem. Eu devo te dizer ao telespectador que essa turma de Rodeio, Nova Trento, né, enfim, o dialeto já é diferente. Sim. De onde eu nasci, me criei ali em Nova Prata, Veranópolis, naquela região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Flores da Cunha. Aqui entre vamos falar, Ascurra, Rio do Cedro, Rodeio, tem palavras diferentes do dialeto trentino. A própria expressão da palavra ou a tonalidade da palavra, pouco diferente. Mas todo mundo se entende, italiano é fácil se entender. E na sua infância, como é que era a vida familiar? A polenta fazia parte da gastronomia, né? Ainda cortada com a linha, não? Sim, sim. E todo dia, né? Era o prato básico, né? Porque no período, no interior, a dificuldade eram grandes, né? Nós todos trabalhavam, mas sempre o recurso era escasso, as famílias eram maiores, né? Tudo isso fazia com que o que viesse à mesa era prato preferido. Mas hoje, Giraldo, mesmo numa vida com um pouco mais de conforto, a gente não dispensa uma boa polenta, né? Não, tá. E se tiver não digo todo dia, mas junto, então melhor ainda, né? Toda semana a gente procura ter uma polenta bem preparada porque é um alimento, além de ser de boa substância, né? Ele é muito gostoso também. Sim, isso para falar de um alimento, tem outros sim, apreciados pela...
pela comunidade italiana, assim como eu falei do vinho, né? Sim. Você rezava o terço também, a família era bastante unida? Sim, e toda noite quase. O dia que não dá, porque todo mundo estava muito cansado, né? Bem antes, na época dos meu avô, meu bisavô, as bisas e as avós puxavam o terço quase todo dia. Depois foi diminuindo uma vez por semana. Cacilde, o senhor veio para Blumenau em 69. Quantos anos de idade? Na época, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Veio sozinho ou veio com a família? Vim sozinho. Lógico que eu tinha já conhecidos do meu pai aqui em Blumenau. E no Sagrada Família tinha um conhecido nosso que trabalhava lá e ele pediu, ó, queres ir para lá para ajudar a fazer serviços no próprio colégio? Eu disse, eu vou, mas eu quero ir para estudar, não vou lá para trabalhar, fazer outra coisa, eu quero estudar. Aí trabalhava de dia e estudava à noite. Aonde? No Pedro II. No colégio tradicional, professores, né? Alguns mestres ali que... Os grandes mestres que hoje ainda continuam por Blumenau, que foram os nossos professores tanto de matemática, física, biologia, português, geografia, história, pessoas que marcaram muito e continuam ainda. Bom, dali o senhor concluiu os estudos no Pedro II, depois na sequência? Aí eu fui, para poder me sustentar, me manter aqui em Blumenau, 3 meses depois que eu estava na Sagrada Família, fui dar aula na prefeitura. Eu fui professor lá no Quintino Bocaiúva, em Texto Salto. Fiquei até 1976. Professor. Que era de que disciplina? Comecei com o 2º ano primário, fiquei 2 anos. Depois começamos a criar a 5ª série, 6ª série do 2º grau. Né? Na época era 2º grau, né? Hoje é 1 grau só. Né? E aí eu trabalhava muito as disciplinas de ciência, principalmente ciências. Um pouco de educação física, porque éramos 2, 3 professores e precisávamos cumprir um programa do curso da 5ª, depois no outro ano vinha a 6ª série, até que formamos os 4 anos do 2º grau. Naquela época era 2º, hoje é o 1º grau. Sim, e na época falava ainda o ginasial, que diziam, né? É, mais ou menos isso. Né? Cacilde, mas nesse meio tempo, claro, o trabalho, e o senhor continuou conciliando com os estudos, né? Sim, nesse período eu fiz vestibular, fui aqui na FURB, prestei vestibular para Química, e o curso de Química era renomado na época, era um dos cursos mais fortes que tinha dentro da faculdade, porque normalmente trabalhava muitas ciências mais sociais, como à noite, né? De dia tinha o curso de Química, e era de manhã, à tarde e às vezes aulas à noite também. Então eu tinha que, como professor, fazer a minha carga horária lá na escola e conciliar ela com a faculdade. A gente fala de uma época difícil, porque tinha que trabalhar para comer, para morar, para estudar, que não era nada barato, né? Pagar pensão. Tudo isso. Pagar a lavanderia. Às vezes a refeição era uma refeição, um lanche. Né? Fazia-se uma refeição ao meio-dia. Eu tinha uma oportunidade de fazer a refeição em Texto Salto, que tinha ali como é que chamava na época? Um prato comercial, né? Um sortido, né? Uma espécie de prato feito. E prato feito, né? Que eram pelo menos mas depois o resto era lanche e meter ficha para poder dar continuidade. E outra coisa, para ingressar na faculdade, o tal de vestibular não era fácil para ninguém, né? Tínhamos, normalmente é muito concorrido, né? Temos 50 pessoas participando. Na época, acho que era 30 vagas na área da Química. E quem estava preparado, o curso científico no Pedro II nos auxiliou bastante para estar preparado. E tínhamos que entrar. Tem telespectador aí que deve estar fazendo uma reflexão, porque tinha alguns cursos que a concorrência era maior ainda, né? Sim. Como fosse hoje, medicina, por exemplo. Hoje está bem, mas na época ainda não era tanto, né? Porque às vezes a faculdade em si ela tinha um custo, né? Apesar de que depois com a prefeitura também tinha bolsa de estudo, a gente ia aproveitando isso também.
Cacildo, formado em Química, o senhor foi para a área ou continuou na sala de aula, foi por outro caminho? Em 1975, 76, concluí a minha faculdade, porque eu dividi ela em duas partes. Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, que seria a licenciatura para poder me qualificar a ser professor de Química, porque a nossa faculdade era uma Química pura. O professor de Física também me dava essa certificação, né? Porém, depois tinha um ano de complementação para Química Industrial. E aí, quando eu comecei, já tinha essa opção, optei para fazer também mais um ano para concluir a Química Industrial, porque eu queria ir para a indústria. E aí eu comecei a buscar estágios, fiz estágio na fábrica de papel em Correia Pinto, lá na PCC, antiga PCC, fiquei um mês lá. Eu ficava muito empolgado com os processos químicos, como é que se Tudo conseguia. Era uma novidade, né? Tudo era novidade. E depois, em 74, vim fazer estágio na Eletroaço-Autona também. Esse era um estágio curricular. E em 75 eu pedi um estágio em Correia Pinto, daí eu fui para lá. Mas em 76, voltando para Blumenau, daí surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Eletroaço-Autona. E o senhor está aqui desde aquela época? Desde aquela época, 41 anos agora. E 41 anos proveitosos na minha vida, nas minhas realizações. Pois é, o senhor foi conquistando espaços aqui na Eletroaço, né? Iniciei como químico. Na época, a Autona tinha adquirido um aparelho para análise instrumental, porque os processos de análise de laboratório químico eram feitos tudo chamado de via úmida, né? Que eram de laboratório mesmo, era pegar as amostras, solubilizá-las, os químicos sabem bem como é que é isso, para você abrir a amostra e identificar o que tinha lá dentro. Se tinha algum material, como no caso de ligas de aço, se tinha manganês, silício, cromo, e tinha que se fazer tudo via úmida, quer dizer, você faz um líquido, faz as análises, não tinha chamada análise instrumental, ela estava começando a vir. E no currículo da faculdade nós não tínhamos nós não tínhamos uma disciplina de instrumental. Tinha alguns aparelhos lá, uns instrumentos, mas lá fora, na Europa, no Japão, já desenvolveram instrumentos de análise. Hoje você vê, tu vai num laboratório químico, já tem toda uma instrumentação de análise. Se você for num laboratório clínico, também a mesma coisa, não existe mais, pega uma amostra, vai lá, bota na chapa, aquece, separa tudo. Evolução da tecnologia, né? Então, a Autona adquiriu um aparelho para análise química do aço na época, da Rigaku, do Japão, e ela queria pessoas que tivessem uma formação. Na verdade, eu vim aprender análise instrumental aqui na Autona mesmo, fazer análise do aço. Esse foi o meu início, né, trabalhando nessa área. Depois fui crescendo dentro de processos, na produção, no desenvolvimento, na pesquisa. E aí até chegar à direção da empresa. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo, pode ser? Pode. Cacídio Girardi, o nosso entrevistado no programa Nossa Gente. Nós vamos ao intervalo e logo voltamos. Fique ligado. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue
141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e o meu entrevistado hoje é o gestor de empresas, ou melhor, agora diretor da empresa Eletroaço Altona, Cacídio Girardi. O nome é um pouco diferente, não é tão comum assim, né? Realmente, até hoje eu fui pesquisar, tentar entender de onde é que surgiu e não descobri ainda, né? Me falaram que minha madrinha é que encontrou esse nome. Me parece que um bispo, arcebispo espanhol, mas eu acho que não era escrito assim, não. E também deixei assim de bola. Espero que ninguém adote esse nome. Não sendo comum, Não né? sendo comum. Beleza. Não tem problema, né? De dois. Fica para mim. Bem, o senhor falava sobre a evolução aqui nesse tempo de mais de 40 anos, né? Então, o senhor é aquele exemplo de funcionário que foi buscando espaço, foi crescendo a chegar a essa condição de diretor-presidente, né? Realmente, como falei no início, que saindo de rodeio, vindo para Blumenau, eu queria era buscar uma formação, uma profissão e trabalhar. Depois que comecei a entrar dentro da minha atividade especificamente, sempre busquei o autoconhecimento, me aperfeiçoar, além dos conhecimentos, porque a faculdade de Química é direcionada para algumas coisas, ela te abre o caminho, mas você entra dentro de uma fundição que não é só química, mas tem metalurgia e tem outras atividades, mecânica, a parte de fundição, a próprios projetos, a leitura de desenho. Então, tudo isso, gradativamente, eu fui oportunizando em participar e buscando essa formação, esse conhecimento dentro dessas partes específicas da atividade de fundição. Além dessa dedicação de aprender, né, cada vez mais, o senhor também conviveu aqui com colaboradores, gestores que, de certa maneira, contribuem para a construção profissional, né? Sim. Eu tinha como princípio, tenho ainda hoje, de que até a pessoa com um ano a mais da minha idade eu chamava de senhor, né? Então, o senhor. E eu procurava sempre, além de ouvi-lo, acompanhar a atitude dele, ver quem era essa pessoa, mesmo fora daqui, né? E sempre junto, conversando, buscando informações, conhecimentos, e procurando um relacionamento mais próximo, porque eu sabia que ali tinha experiência, poderia encontrar um apoio, poderia encontrar até uma solução para muitas situações, e com eles conversando. Além da pessoa que tinha todo esse conhecimento, que seja ele o gestor, na época, meu chefe, como também meu parceiro, como também o pessoal que trabalhava comigo, os subordinados da área, eles também tinham muito a dar e informar sobre tudo isso. Aí você vai formando a tua base, né? Que sempre ela fica mais sólida quando você tem ela preparada embaixo, você vai subindo e vai cima. Cacídio, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque aqui nesse programa, nessa TV, nessa sala, eu tive a oportunidade e o prazer de entrevistar o Bernardo Wolfram Werner, né? Que foi o gestor por muito tempo aqui, o proprietário. Mais de 50 anos. Da Eletroaço Altona. Certamente ele foi um guia para o senhor, né? Sim, sim. O Dr. Bernardo sempre foi um guia, um espelho para todos os aspectos. Ele tinha, além da questão do trabalho, o respeito às pessoas. Para ele, até ele nem chamava de operário, né? Ele chamava sempre dos colaboradores dele aqui. E ele fazia questão de conversar com todos, com respeito. Ele não permitia que houvesse conflitos entre as pessoas. Ele achava que isso não, porque ele considerava isso como uma família dentro. E lógico, sempre duro na posição dele de que a empresa tinha que continuar produzindo, acertando, dando resultado, porque achava que é através disso que você consegue manter todo um andamento. Lembrar que a Altona tem 93 anos.
Pois é. E ele deu continuidade, né, à empresa do pai. Sim. Ele fez alguns feitos importantes, como o Complexo Esportivo do SESI, que leva o nome dele. Sim, sim. Além disso, de ser o empresário que cuidava dos negócios dele e ampliou bastante aqui a Altona, e crescendo, ele tinha uma particularidade de estar inserido na comunidade. Ele sempre dizia, o trabalho voluntário tem que ser valorizado. Os que fazem trabalho voluntário devem sempre ser valorizados. E ele mostrava com os exemplos, como o Complexo Esportivo do SESI, o Hospital São Isabel, o Carlos Gomes e outras. Ele, dentro da própria comunidade, projetos na prefeitura, a criação do ensino superior em Blumenau, são tudo trabalho. Ele adorava fazer isso. Ele foi, Bernardo Wolfram Werner, vereador, presidente da Câmara também, né? Também. E sempre se dedicando. Ele sempre sentava, às vezes ele pensava na empresa, mas ele pensava, mas a comunidade precisa de algo para dar uma condição melhor. Ele ia atrás. Se não fosse via através dos empresários ou através do poder público, ele estava sempre interferindo, chamava o pessoal aqui e conversava. Bem, agora o senhor é o diretor-presidente da Altona. Para muita gente, a gente fala na empresa, associamos ao aço, enfim. De uma forma resumida, qual é a atividade da Altona? A gente sabe que lida com aço, mas ela produz no mercado interno, para fora também, como é que é? A história da Altona é bastante, 93 anos é muita história, né? Então, quase um século? Tem produtos que ela fazia no passado, inclusive tem ali as duas máquinas de moer carne e outros. Que ela começava, depois entrou com laminação, fez ferro fundido, fez alumínio, fez fundidos de bronze, enfim, tudo isso. E gradativamente, é lógico que todos os produtos, um dia alguém vai começar a aprender a fazer também junto, e você passa a deixar isso que alguém faça, e você sempre procura a vanguarda das novas tecnologias e crescendo nisso. Hoje a Altona é uma fundição de aço, além de fundir usina, né? Faz a usinagem dos fundidos de aço para diferentes segmentos. Podemos citar a parte de geração de energia, seja energia hidráulica, energia térmica, carvão, ou energia nuclear, menos energia solar e energia eólica, porque mais é ferro fundido, então não é necessário. Mas toda a parte de hidrelétricas, Altona, se pegarmos o mapa do mundo, em muitas posições temos peças na China, temos peças em Itaipu, Tucuruí, temos peças no Canadá, temos peças nos Estados Unidos. Produz para a indústria naval também, não? Trabalhamos para a indústria naval, petróleo e gás, mineração e infraestrutura, como peças para máquinas Caterpillar, Komatsu, Volvo, enfim, toda essa parte de implementos que usam para o setor de infraestrutura. Quem passa aqui na frente da rua, olha aqui, não tem essa ideia. É verdade, não imagina, e quando sobem e entram, fica impressionado o que tem atrás dessa parede. E sempre buscando um legado deixado, e que a gente quer também deixar, a inovação tecnológica, em todos os aspectos, seja ele no produto, seja no processo, e a inovação até nas pessoas, né, voltadas para... Cassídio, quanto tempo mesmo de Altona? 41 anos. O senhor não cansou? Não. É um trabalho gostoso, gratificante, e esse trabalho não cansa, né? Ele é lógico. Então, deixa eu refazer a pergunta. Qual é a receita para continuar tanto tempo numa empresa e ir buscando, assim, de tempo em tempo, o seu espaço até chegar a dirigir essa empresa? Sempre buscar se atualizar, estar sempre, vamos dizer assim, ser uma pessoa curiosa, né? Buscar informações novas, o aperfeiçoamento, ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente sabe que se tem pontos fracos, outras pessoas também têm. Olhar os pontos fortes das pessoas, estar com elas para te ajudar, que tudo anda, né? O senhor
tem filhos, netos? Duas filhas. Duas filhas, mas já tem netos, não? Já tenho duas netas. Nono. Já é nono. Já nono. Coisa boa. Duas filhas, duas netas, só tem mulher na família, né? Aí os gêneros, lógico, daí... Sim. Aí, bom, e eu vou voltar àquela origem, né, sua, mas que iniciamos também aqui no programa, que cultua a tradição. O senhor convive no Lira, onde chegou a ser vice-presidente, né? Já é fui. Vice-presidente. Hoje sim, já fui. Mas foi presidente? Já, 2004, 2005. E uma vez por ano a tradicional Festa Itália, né? Esse ano, entre nós lá, conduzida pelo Udolino Campestrini como presidente, estávamos assim, e a Festa Itália? Porque é um momento de crise e tal, preocupação que vai acontecer. E aí, numa reunião, decidimos, nosso brio é fazer a Festa Itália. Uma questão de honra, né? Sim, Manter sim. a festa. E fomos felizes que no outro dia já apareceram pessoas, olha, nós vamos contribuir com a festa e vamos em frente, busca aqui, está encaminhada, então na semana do dia 14 a 23 teremos a nossa Festa Itália. Cacildo, como é que surgiu essa ideia da Festa Itália? Eu entrei no Lira mais tarde, mas ela vem de mais tempo com primeiros encontros, aí realmente teríamos que conversar com o primeiro presidente. Mas a tua história com a festa, com o Lira? A gente sempre se aproximava lá no Lira, fui convidado por colegas hoje lá dentro para participar nos encontros do Lira e no fim a gente acabou entrando como sócio, né, do Lira e aí depois me empolguei tanto com o trabalho deles que me coloquei à disposição para cargos de diretoria e no fim até fui presidente 2 anos. E acabou no coral. E acabei no coral, lógico, tem um momento de descontração que é o nosso grupo de canto, que você vai lá, canta, se encontra, todas as quartas-feiras temos o nosso ensaio, fazemos um trabalho de extensão dentro do Lira, que é fora, participamos em outras festas, às vezes tem até as entidades assistenciais que querem que a gente vá lá, nós vamos. Inclusive, a quarta-feira que vem vai ter um encontro aqui no Lar dos Idosos, aqui na escola. Que bacana essa atitude. Agora, então, o Cacildo ali de pai, nono, né? Para quem não sabe o que é nono, por favor, o avô. O avô. Né? E o que mais queria dizer? Gestor, né? Canta no coral, é dirigente, né, lá no Lira, é o apoiador da Festa Itália. O senhor tem por lazer também viajar? Ou é Sim. Trabalho, família, enfim? Hoje na função a gente não tem férias, né? Porque diretor estatutário não tem férias. Então combinamos com o conselho que dia tal vou passar uns dias viajando. E a gente sempre procura dar uns 15 dias de descanso ou a mais num ano assim escolhido. Mas eu gosto de participar desses encontros do Lira, gosto muito de futebol, assisto as partidas, prevendo quando o Botafogo joga, né? Botafoguense. Mais um. E também antes, quando me permitia. Tem poucos aqui, sim. É por isso. Jogar muito futebol. Jogar futebol não, sempre praticar meu futebolzinho nas peladas aí de finais de semana. E era o que a gente. O jogo de cartas de vez em quando. Nessa idade agora é um jogo de cartas muito mais. Vai bem, não tem? Cacildo, está em saúde. Grazie anche te. Cacildo Girardi, diretor-presidente da Eletroaço Altona, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando. Fica o convite para que você continue aqui nos dando o privilégio da audiência. A todos um grande abraço e até a próxima.